Se liga que o Poa CultCast chegou! Aqui a gente mergulha fundo em eventos, shows, arte, gastronomia e tudo que faz Porto Alegre pulsar. Se prepare para conhecer artistas, produtores, projetos inovadores e os pontos mais hypados da capital gaúcha e região. Curtiu? Então deu pra ti baixo astral. Vem com a gente curtir o que a gauchada tem de melhor. E aí, beleza? Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está conectado aqui neste canal. Seja muito bem-vindo ao Poa CultCast. Meu nome é Peterson Brum e a partir de agora você embarca com a gente nesse podcast que tem como missão trazer muitas dicas sobre cultura, artes, música, gastronomia e tudo de bacana que está acontecendo na nossa tão amada Porto Alegre, região metropolitana, serra, litoral, enfim, em todos os cantos desse nosso Rio Grande do Sul. Desde já te convido a seguir as nossas redes sociais, @PoaCult no Instagram e PoaCultRS no Facebook, para ficar por dentro aí da agenda cultural e tudo que está rolando na cidade e demais regiões. Quer divulgar seu evento, seu estabelecimento, enfim, a sua agenda? Então entre em contato, cole com a gente e cresça com a gente, afinal, esse espaço também é todo seu. Comigo aqui, meus queridos Adriano Moreira e Rafael Curtinaz, corresponsáveis pelo Poa Cult e por esse podcast. Fala, meu Adri, tudo certinho? Buenas e me espalha, gurizada. Como é que estão? Tudo tranquilinho? Bom Tudo programa certo. a todos aí. Tudo certo. E aí, meu Rafa, suave? Fala, gurizada. Tudo certo por aqui. Bora lá, que hoje a pauta tá excelente. Hoje tem assunto pra dedéu, como diriam os mais antigos. Galera, é o seguinte, depois do lançamento do nosso piloto, e que lançamento, hein, meus amigos? Foi uma repercussão muito legal, assim, muito interessante e muito gratificante. Daqui a pouco os guris vão falar um pouco mais a respeito disso. E finalmente chegamos ao episódio 1, né? Esse é o episódio 1, galera. E nesse episódio, olha só, a gente vai bater um papo muito legal com os responsáveis por um projeto massa, assim, ó, bacana e que já existe há 4 anos. Um projeto que, como eles mesmos descrevem, tem como objetivo aproximar visitantes e moradores da capital gaúcha às suas histórias, memórias e paisagens. Eu estou falando do Viva Mais Poa. E para falar a respeito do Viva Mais Poa, eu quero chamar aqui a Tamara e o Evandro, guias de turismo. Tudo bem com vocês? Boa noite, pessoal. Buenas. Salve, salve, galera. Tudo certo? Que bom ver vocês, que bom estar aqui hoje. No episódio 1, que chiques! Olha só, estreando com dois pés na porta. É isso aí. Tem que estrear em grande estilo, né? Sendo que no piloto a gente já deu uma dica do Viva Mais Poa, né? Só pra ficar aqui a ressalva. Por isso que é de abrir o primeiro com a gente. Que honra! Pessoal, então assim, para falar um pouco do Viva Mais Poa, eu queria ver com vocês assim, ó, conta pra gente aí como é que, pra quem tá escutando, né, quem chegou até esse podcast aqui, como é que começou o Viva Mais Poa? Qual foi a motivação? A gente tá falando de 4 anos atrás, né? Então, qual foi a motivação na época em que foi criado, assim, bem esse histórico para nós, assim, para quem ainda não conhece o projeto, ou quem vai conhecer a partir de agora, dá esse panorama para nós aí, em que cenário foi criado o Viva Mais Poa? Então, o Viva Mais Poa, ele vem, eu acho que se a gente tiver que falar, eu e o Evandro, sobre a principal motivação da gente para criar o Viva Mais Poa foi contar histórias, né? Nós somos contadores de história, eu e o Evandro, a gente já se conhece há um tempo aí do trade turístico, nos conhecemos aí durante as nossas formações como guias de turismo, somos 2 guias de turismo apaixonados pela história de Porto Alegre, pela cultura do nosso estado, e a gente trocava muita ideia, assim, trabalhava junto, trocava muita ideia sobre as possibilidades que Porto Alegre tinha a oferecer, coisas que podiam ainda ser desenvolvidas na cidade. E aí, confesso que o Evandro, assim, com mais vontade ainda do que eu, de criar um receptivo em Porto Alegre, eu ainda estava um pouco mais resistente. Depois de uma viagem que eu fiz em 2019, e ele aqui sempre no meu ouvidinho, né, plantando aquela semente, falei, bora, Evandro, vamos colocar isso em prática, né? E um desejo muito grande que foi surgindo da gente contar histórias sobre a nossa cidade, fomentar a cultura e também ocupar os espaços, né? E a gente sempre pensou durante esse projeto em que forma a gente poderia fazer isso e trazer
roteiros turísticos dentro da nossa cidade, mas que a gente pudesse ofertar experiências mais dinâmicas, trazer elementos diferentes ali através desses tours. E também que a gente pudesse proporcionar não só a viajantes, mas também aos moradores. Então, que esse fosse um projeto acessível aos moradores, para que as pessoas que as pessoas que moram na cidade passassem a vivenciar também a sua cidade. Por isso a gente escolheu o nome Viva Mais Porto Alegre, né, Evandro? Porque a gente pensava muito sobre, às vezes eu moro numa cidade e eu não conheço tão bem aquela cidade, eu não vivencio, porque quando eu vou escolher o meu momento de lazer, de passear, eu acabo me deslocando, né? Então a gente queria muito trazer essa sensação de pertencimento e de vivência na sua própria cidade. Tem muita gente que comenta no nosso passeio, é justamente isso, né? Tipo, quando eu viajo, eu busco esses tipos de passeios nas viagens que eu faço. E muitas vezes, quando é próximo na própria cidade, às vezes isso acaba passando despercebido. Então é super interessante dentro dessa inquietação que a gente tinha, que a Tamara comentou, essa proposta também de mostrar Porto Alegre para as pessoas que vivem e moram aqui, né? Então, isso é uma coisa muito, muito curiosa mesmo, né? Que, bom, para quem está escutando, o Viva Mais Poa, esse projeto que está sendo apresentado aí pela Tamara e pelo Evandro, passou um filme aqui na minha cabeça, porque nós três temos algo em comum, nós três somos guias de turismo, né? E, coincidentemente, a gente trabalhou no mesmo lugar, em uma determinada época da vida. Então, passou um filme na cabeça agora, porque é bem isso que a Tamara e o Evandro falaram, né? Tem moradores que não conhecem sua própria cidade, passam por prédios históricos todos os dias, mas né, não sabem a história, não sabem o porquê daquele prédio tá ali, ou enfim. E quando a gente sai para viajar, a primeira coisa que a gente quer saber é tudo daquela cidade. Né? A gente passa por prédios em outras cidades, em outros locais, a gente quer trazer fotos, quer trazer lembranças, a gente se encanta com uma folha que caiu da árvore, mas na tua cidade tu não faz isso, né? Então é muito bacana ouvir isso, esse relato, e ter esse projeto tão pulsante, tão presente. Eu era exatamente essa pessoa quando eu entrei lá na Secretaria de Turismo para o antigo SAT, né, Serviço de Atenção ao Turista. Cara, eu não conhecia nada da cidade de fato, e aí que eu fui descobrir realmente a cidade que eu vivia, porque era bem exatamente o que foi dito aqui. Cara, a gente sai e vai conhecer prédio histórico e ruas e não sei o quê, e a gente não conhece a própria cidade, e daí primeiro, como eu falei no piloto, mas volto a dizer que primeiro como consumindo ali o Poa Cult, né, quando saiu, cara, foi demais, porque também sentia falta dessa parte cultural, turística, gastronômica, shows, eventos, né, que tinham poucos sites e lugares para consumir em 2012, quando foi lançado o Poa Cult. Mas já com essa bagagem ali da Secretaria de Turismo em querer conhecer a cidade, cara, isso é muito legal realmente de ver vários outros canais hoje fazendo esse trabalho. O Viva Mais Poa, enfim, dispensa qualquer comentário, porque é excelente o trabalho feito. Isso aí. Cara, é muito bom ver isso e como é importante a gente viver a nossa cidade, cara. Porto Alegre é muito legal, cara, é uma das melhores capitais, super cultural. A nossa tradição gaúcha também é muito legal, rica em história. Cara, parabéns, assim, ó, muito feliz. Fã do Poa Cult, obviamente, e muito fã do Viva Mais Poa também. Adri, esse tipo de serviço que eles fazem é uma espécie de treinamento para a própria população, né? Porque o turista, quando chega aqui, ele vai perguntar para... Ele não tem um profissional ali esperando ali para mostrar toda a cidade para ele. Ele vai perguntar no restaurante, vai perguntar para os lugares onde ele está passeando, o que tem para fazer aqui, que inclusive é uma das motivações do surgimento do Poa Cult, o que tem para fazer na cidade, e o pessoal falava, não tem nada para fazer em Porto Alegre, o pessoal vazava para Gramado e Canela. Então trazer essa cultura para o povo porto-alegrense é muito importante para fomentar o turismo como todo na cidade, né? Então, além de todas as reformas que estão sendo feitas, estão revitalizando diversos pontos na cidade, a educação do nosso povo aqui é de fundamental importância para a gente fomentar o turismo aqui, para deixar o turista mais tempo na cidade.
É muito bacana. A gente está falando em sair para conhecer a cidade, enfim. Então, assim, a experiência de vocês com os roteiros, né? Os roteiros que existem hoje, que vocês fazem, eles foram criados por vocês também. Quantos roteiros existem hoje dentro do Viva Mais Poa? O que que o visitante pode encontrar dentro do Viva Mais Poa? Para onde ele pode ir no Viva Mais Poa? Essa acho que é um pouco pretensioso dizer que os roteiros foram criados todos por nós, porque Porto Alegre ela é uma capital que, por mais que ela não se veja turística, ela é uma cidade que promoveu o turismo principalmente para os seus moradores durante muitos anos, né? E todos nós aqui que somos crias do turismo, né, com o bate-papo, é engraçado porque os próprios centros de informações, os serviços de atenção ao turista, o Viva Centro a Pé, que era um projeto que tinha durante a minha formação, eu sou guia de turismo há 11 anos, e durante a minha formação, tinham vários roteiros que eram executados pelo próprio poder público, iniciativas públicas aqui na cidade, que nos criaram um portfólio muito grande, tanto enquanto a gente fazia o curso de guia, como depois já no mercado de trabalho, acompanhando grupos pelo Rio Grande do Sul, pelo Brasil, e na nossa cidade também. Então, obviamente, os nossos passeios, a gente traz sempre a nossa cara, a gente tenta criar os nossos próprios trajetos, mas a gente tem muitas referências externas desses projetos que já aconteceram e referências também externas, né, do que está acontecendo no restante do país, no restante do mundo, e tentar implementar aqui na nossa cidade. Então, hoje a gente tem mais de 15 passeios no nosso portfólio, né? Inclusive, já o pessoal que está nos escutando já entra lá no site vivamaispoa.com.br, vai ter todo o portfólio de passeios que a gente tem. Então, desde a Zona Sul, 4 distritos do Cervejeiro que a gente tem lá, Pub Crawl, que a gente faz o passeio de noite na Cidade Baixa, ou também no 4 distrito, Centro Histórico, a parte da Zona Sul, Bonfim. Então, vários passeios aí que a gente executa. E a gente, como a Tamara comentou, e que tu também, inclusive, comentaste no início do bate-papo, a gente se identifica como contadores de história. Então, a gente quer contar as histórias de toda a cidade, né? Porque, por mais que muitos visitantes, pelo pouco tempo que ficam na cidade, acabam aproveitando muito mais o centro histórico e os bairros mais badalados, principalmente por causa da noite, a ideia é a gente expandir isso para outras regiões da cidade que não necessariamente são tão bem vistas. O Rafa tinha comentado ali, né, sobre as possibilidades de turismo quando a gente vai para fora e quer conhecer de tudo. E Porto Alegre tem uma particularidade muito bacana, que é ter um pouco de tudo. A gente tem uma orla sensacional ali no nosso Guaíba, que dá para fazer passeio de barco. A gente tem morros incríveis, com paisagens fantásticas para fazer trilhas e caminhadas aqui. Tem passeios culturais, eu sempre adorei a agenda cultural da cidade. Inclusive, já, né, a gente está aí com vários eventos no calendário, né, que vai acontecer na nossa cidade nesse segundo semestre. Então, as referências do nosso passeio vêm muito de tudo que acontece, mas sempre colocando aquele tempero, aquela pitadinha de Viva Mais Poa, que é muito do trabalho que Tamara e eu desenvolvemos, assim, como guias de turismo. Eu estava ouvindo o Adriano falar, né, sobre o Não Tem Nada para Fazer em Porto Alegre, que foi um gancho que vocês pegaram também, e a gente usou, logo que a gente começou, a gente usou muito isso nas nossas redes sociais. Não tem nada para fazer em Porto Alegre, e aí a gente mostrava. Teve, acho que não lembro se foi no primeiro ou no segundo ano, né, Evandro, que a gente trouxe 249 opções no aniversário de Porto Alegre, 249 opções do que fazer em Porto Alegre, para provar para as pessoas que tem sim muita coisa para fazer. E entre todas essas riquezas que o Evandro comentou, uma coisa que me atrai muito e que também ao Evandro é a questão da riqueza do nosso centro histórico, porque diferente de muitas capitais, a gente tem um centro histórico que é um museu a céu aberto, a gente tem muita riqueza arquitetônica e atrativos culturais relevantes para a cidade e para o estado em um perímetro que é super fácil de fazer a pé, né, que foi outra questão que nos fez investir tanto nos walking tours pela cidade. E isso é uma riqueza da cidade geográfica, né, que possibilita muito aí fazer passeio a pé e de bike, diferente de outras capitais que exigem o deslocamento através de um veículo, né. Então isso é outro ponto fortíssimo da nossa cidade que a gente tem que desenvolver e divulgar cada vez mais. É o turismo acessível, né? Que a gente sempre fala, né? O turismo acessível, ele não, cara, não precisa investir, é só fazer, é só ir procurar o que está disponível, e tem muita coisa disponível que não vai
sabe, te exigir nada, a não ser a vontade de conhecer, a não ser a vontade de dar uma volta pela cidade, reconhecer o lugar onde é que tu mora, o bairro onde tu vive, sabe? Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal porque a gente vê isso em outras cidades e acha lindo, né? Então, por que não fazer isso na cidade onde eu vivo, na cidade onde eu moro, né? Então, esse despertar eu acho incrível, assim, cara. Eu acho fantástico. Bom, eu sou suspeito a falar porque eu sou apaixonado e fã, assim, de roteiros que, cara, sei igual. E falando. Dando uma caminhada no centro ali, prestando atenção nos detalhes, olhando para cima, olhando para os dados, é algo espetacular. Cada detalhe que tem no centro histórico. Eu sou apaixonado pelo centro histórico. A riqueza arquitetônica de Porto Alegre é algo indescritível, cara. Vários livros já foram feitos a respeito dessa arquitetura, que é inigualável, assim, em comparação com outras regiões, com outras cidades, com outras capitais. Então, a gente tem uma mistura de muita coisa, assim, uma influência absurda de estilos arquitetônicos, de grandes obras de artes, digamos assim, mesmo a céu aberto, entendeu? Então, isso é muito legal quando tu começa a caminhar pela cidade, tendo e lançando esses outros olhares, assim, né? Acaba te impressionando. Eu lembro que o Vivo Centro-a-Pé era um projeto que existia, não sei se ainda existe hoje, mas o Vivo Centro-a-Pé, ele promovia muito isso também, né? De caminhar pela cidade, olhando as diversas formas, as diversas possibilidades, e era muito legal, porque tu via moradores, tu via pessoas que passavam por um determinado lugar todos os dias, mas não se davam conta de que aquilo ali era uma parte importante da história, entendeu? Então, isso é fantástico quando chega nesse nível, assim, de provocar, e eu acredito que para vocês deva ser assim também, quando acontecem essas surpresas, assim, né, das pessoas que moram na cidade, reconhecem, entendem o valor histórico daquilo ali, reconhecem aquilo ali, e a partir desse passeio que vocês promovem, enfim, desse roteiro, elas começam a ter um outro olhar por aquilo que elas passavam todos os dias e não davam bola. Eu acho isso muito legal. Muito. E a gente, claro, como o Evandro falou, também é admirador desse projeto do Vivo Centro-Pé, mas uma das inquietudes que a gente tinha é que isso fosse ofertado de uma forma regular, porque o Vivo Centro-Pé, maravilhoso, inclusive, está retomando, mas ele continua num formato onde existem datas esporádicas, aí onde acontecem esses passeios, né? E para que uma capital ela se desenvolva turisticamente, é necessário que o viajante ele consiga chegar na cidade e que ele encontre aquele passeio de forma regular. Exato. E como profissionais do turismo, né, e formadores também da área, como a gente é docente também da área de turismo, a gente tinha essa inquietude, né, que isso era uma coisa que barrava Porto Alegre de se desenvolver mais turisticamente, porque o cara chegava aqui numa quinta-feira ou numa sexta-feira querendo viajar. Eu tenho tantas horas para fazer um passeio em Porto Alegre, que depois eu vou seguir para a Serra, né? E ele não encontrava um passeio disponível para fazer, né? Então a gente tinha esse interesse de que fosse ofertado de forma regular, semanalmente, achar uma forma de fazer isso, e também aos finais de semana para o grande público. Tem até aquela máxima assim, né? Pô, cheguei em Porto Alegre e tá uma chuva que não para mais. O que eu faço aqui na cidade? Fico dentro do hotel? Tipo, né? Para onde é que eu vou? Então... eu tranquilamente consigo fazer um tour de 2 horas dentro do mercado público. Olha aí, ó. Fica a dica. Ela consegue até mais, se deixar ela consegue mais. É um universo. Já temos uma das dicas do programa, hein? Pessoal, e sobre essas experiências com o público atingido por vocês, assim, certamente vocês já guiaram, assim, para diversas pessoas, óbvio, para grupos, idades diferentes, vindos de outras cidades, enfim. Certamente vocês têm alguma história de bastidor, né? Por exemplo, isso que a gente estava trocando aqui, né? Pessoas vindas de outros lugares, ou até mesmo moradores que não conheciam a cidade, os atrativos. Antes de completar aí, só para complementar a pergunta, vocês atendem principalmente turistas? Até vocês já explicaram um pouquinho antes, mas vocês costumam atender mais turistas ou é mais o pessoal daqui mesmo? Se a gente avaliar o nosso público, a gente tem um público que é viajante, que tem crescido, porém, eu acho que a gente pode ficar aí uns 85%, né, Evandro, de moradores de Porto Alegre, região metropolitana, que consomem o nosso tour. O nosso grande público é o porto-alegrense e pessoas das cidades vizinhas aqui.
Porque, na verdade, ele foi uma maturidade que o projeto foi se desenvolvendo, né? A gente começou o projeto em 2020, que era a pandemia da Covid-19, que não tinham viagens acontecendo de maneira geral, e justamente a pandemia nos fez olhar novamente para a nossa cidade, que a Tamara comentou um processo que a gente já vinha comentando e falando sobre criar o projeto aqui em Porto Alegre. Então, quando a gente começou para os moradores, o pessoal que estava dentro de casa, louco para ir para a rua, com segurança, grupos pequenos, com distanciamento. Pequenos mesmo, assim, começou, os nossos grupos eram quando abriu o decreto, que era possível fazer atividades ao ar livre, começando a vacinação, a gente fazia grupos de 6 pessoas apenas. Nossa! Com todos os protocolos de distanciamento, máscara, tudo certinho. E aí esse projeto de fazer com os moradores, com o pessoal aqui da localidade, nos permitiu pilotar, identificar, reconhecer o que o projeto poderia ser no futuro, né? Então a gente começou com os passeios de finais de semana, que visavam principalmente o pessoal que mora na cidade e regiões, tem muita gente da Serra para cá também, que mora em Caxias, tem muita gente da região metropolitana. E hoje a gente já tem passeios que acontecem todos os dias, de domingo a domingo, visando realmente atingir durante a semana, principalmente os visitantes, os turistas que chegam na cidade, mas também com os tours, com os passeios no final de semana, que acabam pegando muito mais o pessoal que mora aqui em Porto Alegre, grande região, né? Que massa, que massa. E no meio desses guiamentos todos que vocês já fizeram, assim, tem alguma história que marcou nesses 4 anos, assim, que vocês podem contar, tipo assim, que pegou vocês de surpresa, assim, ou que deixou vocês, cara, com uma sensação de que, pô, aqui a gente tá no caminho certo, assim. Deve ter, né, alguma história marcante, assim, né? Falando sobre esse nosso início, eu nunca vou esquecer quando a gente começou, que a gente fazia esses pequenos grupos de 6 pessoas, ainda estava num contexto ali de pandemia, e foi uma menina no nosso tour que ela era produtora cultural. E a gente começou atuando com um tour que é o Lendas Urbanas, né? Onde a gente conta lendas e, como a gente falou no início, né? A gente queria trazer algo dinâmico. Então, uma das coisas que a gente trouxe foi o teatro. Então, a gente traz 4 personagens nesse tour. O Evandro faz 2, eu faço 2. Então, como ela era produtora cultural, e ela disse, olha, faz não sei quanto tempo que eu não saio de casa, que eu não vou a um espetáculo, que eu não produzo uma peça de teatro e não participo. E ela chorou no final do tour, dizendo pra gente que ela estava muito emocionada de poder estar num espetáculo. De alguma forma, ela sentiu aquilo como um espetáculo teatral, que é um teatro de rua que a gente acaba fazendo, né? E ela ficou bastante emocionada, e aquilo me tocou muito. Então, nunca esqueci desse momento, assim, que a gente, num momento tão duro para todos nós, a gente pôde trazer uma alegria e um conforto para ela naquele momento. A gente tem vários casos nesse sentido, quando a gente desperta a memória das pessoas em relação aos pontos da cidade, né? Então, isso é legal. Quando a gente fala sobre as antigas indústrias que tinham na cidade, como o Fiatesse, a Nogbauer, sempre vem nos passeios as pessoas que lembram do cheiro de chocolate que tinha no quarto distrito. Quando a gente fala da Cidade Baixa, tem pessoas que lembram ali sobre alguns aspectos em relação ao carnaval, os blocos de rua que aconteciam. No Bonfim, a gente fez há pouco tempo também a cena punk rock, a cena underground que tinha no Bonfim, o pessoal sempre comenta. Então essas memórias sempre acabam surgindo aí ao longo do passeio. Mas tem uma situação curiosa que inclusive aconteceu no Lendas Urbanas, né? Que nele eu interpreto um serial killer, né? Hoje não é motivo de se orgulhar, né? Mas Porto Alegre teve o antigo açougueiro da rua. Eu ia te comentar, faz um açougueiro, é isso aí? Exato, eu interpreto... Cara, eu já vi algumas vezes sendo divulgado e, por Deus, eu sou tricagão, tá? Mas, sério, cara, dá medo. Só no isso já dá medo, porque não tenho maturidade pra ver isso. Deve ser muito legal. O pessoal curte pra caramba. E ele aparece com o avental ensanguentado, com um machado na mão. E aí teve uma situação que tinha um senhor caminhando e ele viu ali aquela pessoa, aquela criatura, aquela cena ali com um machado aparentemente sujo de sangue. E aí passou no posto da brigada militar e comentou, olha, tem um cara com um machado caminhando por ali e eu acabei de escutar um grito, né?
Aí tá acontecendo o passeio, ali, contando as histórias, e aí do nada vem 2 brigadianos já, tipo, segurando na arma. Me punho. Muito praticamente, vem se aproximando, mas quando eles veem que é a encenação, os dois caem na gargalhada. Tamara e eu, a gente se olha, mas eu não queria sair do personagem. A Tamara não saiu do personagem, não saiu do personagem. Podia ter tomado um tiro, mas tudo em nome da arte, da cultura. E eu confesso, a Tamara queria que fosse um machado de verdade, não é um machado de verdade. A Tamara queria ter inimigo, imagina se vai ser com um machado de verdade, que não acontece depois, né? Só não foi com o machado A gente de vai verdade, preso, o cara pesado. depois, né? Vira manchete, aí o Viva Mais Povo vai para as alturas. A manchete bem e a manchete se bem tanto, né? Mas essa situação foi muito engraçada. A gente ia até hoje, né? Ela foi logo. Engraçada pra mim, né? Não sei se pro Evandro, que era Ela confessa um certo receio, assim, né? De atirar e perguntar depois, mas enfim, né? Onde perceberam que era tudo parte disso. Cara, é isso que eu acho mais fantástico de Porto Alegre. De onde tu menos espera aparecem essas histórias que são extremamente curiosas, assim, que mexem com o imaginário, né? A lenda do açougueiro, tem a lenda do Castelinho lá também, né? Castelinho da Bronze, lá no Alto da Bronze, né? Tem umas histórias muito legais, muito legais. E teve até uma situação que começou uma criatura, não sei se identificaram quem era uma pessoa que no meio da redenção vestia uma fantasia e começava a assustar as pessoas e o pessoal começou a nos perguntar no Instagram, é uma ação de vocês, de divulgação, que gente, não é? Se sai correndo, que eu não sei o que é essa criatura, não sei o que ela tá fazendo. Calma, gente, é só alguém com sangue e um machado na mão de noite. Não sei. Exato. Outra coisa, não é nada demais, assim, né? Tá bem tranquilinho. Olha só, vocês falaram a respeito do início de vocês ali, que foi bem na Covid ali, né? E aí a gente, passado um tempo, a gente é pego de surpresa, digamos assim. De surpresa nem tanto, que a gente sabe que não foi bem assim, mas, né, não vamos entrar no mérito. E vem essa catástrofe que tomou conta do Rio Grande do Sul através das enchentes. E aí para tudo. Como é que foi para vocês, assim, parar um projeto que, né, tem que ser ao ar livre? Como é que foi essa parada para vocês, assim? Como é que se deu essa parada para vocês, assim? Essa eu vou deixar pra Tamara iniciar. Ela foi mais... Não sei, amiga, não sei que tu não queira, eu vou, mas... Só para os nossos ouvintes entenderem, eu moro numa das cidades, eu não moro em Porto Alegre, né? Eu moro numa das cidades mais afetadas pela enchente no Rio Grande do Sul, que foi a cidade de Eldorado do Sul. E foi bem complicado, assim, esse período, pessoalmente e profissionalmente também, né? A gente vem aí com vários projetos bacanas, tinham agendamentos do Viva Mais Poa com grupos, tinham eventos culturais muito bacanas, que, por exemplo, a Noite dos Museus, né? Que é um evento que a gente espera o ano todo, que a gente adora na nossa cidade, que acabou não acontecendo também, e a gente é muito envolvido não só quando a gente opera, mas também quando a gente participa muito da vida cultural da cidade, compartilha com o pessoal nas nossas redes sociais, a gente trabalha muito forte isso. Então, foi dolorido a perda pessoal, mas mais do que isso, para mim, assim, foi muito dolorido também ver os espaços da nossa cidade tomados pela água, né? A Casa de Cultura Mário Quintana, que retomou hoje, se não me engano, Hoje. as atividades, né? E foi bem complicado, assim, acompanhar esse processo todo, né? E o pessoal nos questionando quando vocês vão voltar. E acredito, e o Evandro me complementa depois, foi um retorno gradual, assim, avaliando quais as condições a gente tinha a partir da retomada da cidade de Porto Alegre, a limpeza da cidade. No período que a gente ficou parado, a gente se preocupou em realizar algumas campanhas e dar algumas dicas ali nas redes sociais, né? O que a gente pôde fazer campanhas solidárias, compartilhar serviços de utilidade pública para a população. E
E aí, quando a gente pôde retomar, a gente retomou através de uma parceria, de um dos nossos parceiros, né? Foi o primeiro tour que a gente fez, que foi o Tour do Bonfim. E para mim, especialmente, foi super emocionante poder estar circulando na cidade novamente, e foi um público bastante expressivo. A gente voltou com um grupo, foram quase 60 pessoas na caminhada, e a gente não esperava isso, porque a gente entende que era um momento de retomada. Foi em junho, né, Evandro? Foi até bem próximo, né? Foi em junho. A gente entendeu que era um momento de retomada e que talvez a gente não tivesse, porque essas pessoas também estavam se reestruturando, talvez a gente não tivesse um público tão grande, mas a galera super apoiou e tinha, claro, todo uma questão solidária por trás também de renda e alimentos revertidos também às vítimas da enchente. Então, agora a gente vem retomando aos poucos, né? A gente já começou a retomar também os tours semanais com viajantes, Porto Alegre volta, já receber viajantes, o Evandro já fez alguns atendimentos aí. Eu estou um pouquinho mais afastada desses atendimentos diários, né? Que ainda estou distante, mas nos grupos sigo atuando nas nossas datas com grupos regulares. A gente fez no final de semana passado Lendas Urbanas, também teve um público aí de 40 pessoas. Então a gente vem bem nessa retomada, né, Evandro? Aos pouquinhos, né? A situação com o nosso aeroporto fechado ali complica bastante, né? Mas já agora com a promessa de reabertura. Mas eu acho que o mais louco de tudo isso que aconteceu em relação às enchentes, obviamente foram as perdas materiais e humanas que aconteceu, mas na nossa profissão em si, não só trabalhando com turismo, mas como a gente já comentou aqui, que a gente trabalha com memória, a gente tratava principalmente essas situações como algo distante. A enchente de 42, né? Exato, eu comentei com o primeiro grupo que eu fiz ali, na verdade foi um tour privado para dois rapazes de São Paulo, né, que viriam para Porto Alegre, mas iam aterrissar na base aérea de Canoas, aí a base aérea não pôde receber, eles tiveram que descer em Florianópolis, pegaram ônibus. Nossa. Enfim, a situação hoje ela ainda não está ótima por causa dessas questões. Mas eu comentei com eles dois, inclusive, que era muito louco fazer isso, porque até 2 meses atrás, a gente tratava sobre essa memória, principalmente com a gente de 41, mais mostrava a marca no mercado público, só que agora... Ela acabava sendo um roteiro, né? Tem a placa no mercado, lá tem o da Mauá, então tem um monte de coisa. Sabe que até o Evandro trouxe isso, foi algo que eu não comentei com ele ainda, que no sábado sem ser o último, outro, eu fiz um tour e eu estava com os meus alunos, né, os nossos alunos do curso de guia de turismo, e o aluno falou na atribuição dele, a enchente mais severa que a cidade teve, e aí ele falou, foi agora em 2024, e eu fiquei impactada. Tratava com algo distante, né, que a gente não vivenciou aquilo. Então, para nós que só falávamos até pouco tempo atrás da enchente de 40, né, da década de 40 lá, então para nós era uma coisa muito distante, porque a gente só via através dos livros, através dessas marcas que o Adri citou, no mercado, Muro da Mauá, enfim. Então para nós, o nosso imaginário, ele não visualiza, a gente não conseguia visualizar isso, né, porque a gente não viveu. Agora a gente pensa que daqui a alguns anos é a enchente de 2024 que vai fazer parte do imaginário das pessoas, né, de uma maneira... significativa, enfim, e é muito louco pensar isso, cara, porque até então era uma coisa muito distante da gente, hoje não é mais. E para pensar que, cara, a enchente foi em maio/junho ali, e, cara, só hoje, 14 de agosto, que reabriu a Casa de Cultura Mário Quintana, cara. É isso aí. É muito tempo. Aeroporto. Muita coisa continua. Autorizar a venda realmente das passagens. Porque realmente foi muito. É um cenário muito complexo, né? É muito complexo. A gente fala assim. Transurb, eu acho, não tá fazendo. Não, ainda não. Não tá. A gente fala assim, né? Eu comento, acho que para mim foi uma retomada que a gente sentiu um acolhimento do nosso público, de fazer questão de participar das atividades que a gente propôs, mas a gente vem, obviamente, trazendo gradualmente essa retomada em virtude de todo esse cenário complexo que a gente tem. Mas, ao mesmo tempo, por mais que seja bastante triste esse cenário,
eu e o Evandro, nós temos nas nossas narrativas uma fala, até o Adriano falou no início, né, a questão da gente educar para o turismo, e trazer reflexões importantes que a gente sempre trouxe nas nossas narrativas, inclusive questões ambientais da cidade que pedem atenção, e que hoje a gente, nos 2 tours que a gente fez, essa temática e essas perguntas, esses temas vieram por parte das pessoas, né? Também em virtude de tudo isso que aconteceu na cidade, né? Então, acho que a partir disso também as pessoas começam a ter um olhar mais atento, e isso tem um peso importante também dentro das nossas falas e no nosso papel como anfitriões dessa cidade, mas também como profissionais que falam não só do passado, mas do presente, do que nos reserva ao futuro, né? Quais as ações aí que a gente precisa estar atento. E cara, obviamente a gente é aeroporto, mas quem me conhece sabe que eu adoro viajar, enfim, todo mundo, né, que não gosta de viajar. Mas sem aeroporto fica bem muito mais restrito, né, as possibilidades. E eu voltei, na verdade, a consumir muito mais a minha cidade e entorno. E daí duas percepções que eu tenho, assim, outros olhos realmente valorizando ainda mais o que a gente tem, que já é sensacional, mas também eu fico olhando, dependendo do bairro, as marcas ainda que vem da enchente, eu penso, nossa, cara, chegou aqui. Porque, enfim, no tumulto ali, claro, a gente ajudava e via, mas era mais local, os nossos poderes de atuação também. E daí, às vezes, quando tu sai, assim, vai mais distante ali, que eu moro na Zona Norte, quando tu vai para um quarto distrito, tu vê marcas, assim, tipo, nossa, chegou até aqui, é muito louco, assim. Mas vendo essa coisa também do consumir a cidade, cara, eu passei a ir a muito mais lugares, e um lugar agora, recentemente, acho que faz uma semana que eu fui com minha família, foi no Jardim Botânico, e fazia anos que eu não ia. E, cara, peço desculpa, porque eu deveria ter ido muito mais vezes, porque é sensacional aquilo, cara, é lindo. É um baita lugar para ir pra família curtir, fazer um piquenique, etc. Então, aquilo de fazer do limão uma limonada, realmente assim, cara, a gente, beleza, ainda não tá dando para ir muito fácil ali, né, pegar um avião e tudo mais, mas, cara, a gente tem um poder turístico muito legal aqui. Fui pra Serra aqui também, em São Francisco de Paula, cara, magnífico. Saí um pouco do eixo ali, Gramado, ela perto, né? E consumir outros lugares, então, enfim, é uma oportunidade que, infelizmente, a gente foi jogado, mas que é muito valiosa, cara, realmente. Pegando o seu gancho, Rafa, porque eu fiz um tour, a gente fez um tour recentemente pela Cidade Baixa, o pessoal reparava muito essas marcas, né? Existe o projeto Água Até Aqui, que é justamente para manter essa memória, né? Que o Peterson comentou, a Tamara falou também sobre, daqui a alguns anos a gente vai estar falando disso. E a ideia do Água Até Aqui é justamente manter essa memória em que a gente possa cobrar, né, do poder público e fazer ações para mudar e esse cenário não acontecer. Daí, dentro do que o Rafa comentou agora sobre consumir coisas locais, teve algumas pessoas que me disseram, inclusive, eu não vou pro centro agora fazer uma caminhada, porque ele tá sujo, ele tá abandonado. Tá sujo, entre aspas, né? Não tá sujo. Tá sujo, tá abandonado. E eu fiquei pensando, inclusive, e comentei, gente, agora é o momento da gente ir. Porque se a gente não consome dos locais, a gente vai acabar perdendo o espaço. Tem negócios que vão acabar fechando. E aí, sim, a cidade vai minguando, os espaços vão decaindo. Exato. Desse abandono. Então, consumir do pessoal que está aqui nas redondezas é o que vai fazer a cidade se reerguer novamente, né? E a gente conseguir ocupar os espaços. E uma verdade... Fala aí, Alex. O McDonald's reabriu hoje. O McDonald's da Rua da Praia. Imagina. Primeiro McDonald's na cidade aí, pra quem curte. Imagina pro pessoal que é dono de estabelecimento lá, que não tem todo esse poder que eles têm. Cara, eu tenho um amigo que é dono do Sushi Land, que é um excelente sushi aqui em Porto Alegre. Ele tinha ali na Avenida Brasil, quem é de Porto Alegre vai saber, ali no 4º Distrito também. Cara, acabou. A água chegou, enfim,
detonou o restaurante do cara e agora ele reabriu aqui na Plínio. Cara, primeiro dia que ele abriu, cara, eu tava pedindo uma porque eu tava sedento, porque é muito gostoso mesmo e eu não aguentava mais. Mas outra cara, é realmente consumir, assim, e isso é muito importante, cara. Agora é a hora de consumir. E foi um dos starts ali que eu, o Adri e o Petra, a gente sentou e falou, cara, é agora. Agora a gente tem que jogar o podcast no ar, unir forças, fazer collab, porque agora a cidade está precisando. Depois, quando tudo estiver rodando bonitinho, cara, aí a coisa rola bonito, mas é nesse momento que a gente precisa realmente unir forças e consumir a própria cidade e fazer a roda girar novamente. E eu acho que eu acho que é importante, né, Rafa, a gente, né, se posicionar quanto a isso também, que cara, a gente não tá dizendo que a cidade não tem problema, a gente sabe que a cidade tem problema, é uma retomada, a gente sabe que as cidades vizinhas ainda não retomaram, ainda vai levar um tempo ainda para cidades fora a região Porto Alegre, ali a região metropolitana, tem cidades ainda que vão levar muito tempo para se reerguer, a gente sabe de tudo isso aí, mas a gente precisa também pensar que pessoas dependem, né, que a gente vá ao encontro dessas pessoas. Então, o Adri citou o McDonald's. O McDonald's é uma potência, todo mundo sabe, a gente não vai falar sobre isso. Mas o que eu digo e o bar do Seu João, sabe? Um comparativo. Exato, é um comparativo. Então, assim, e o bar do Seu João? E sabe, e a quitanda lá da Tia Maria lá. Então, esses lugares que a gente tem que dar sabe, esse apoio, ir lá, visitar, consumir, porque eles também dependem disso, né? Eles também dependem que a gente vá até eles, né? Então, é um momento importante, é um momento delicado, mas a gente precisa se mexer, né? Então, ver essa retomada do Viva Mais Poa e de tantos outros projetos que a cidade oferece de uma forma gratuita, vamos dizer assim, né? Porque, eu não tenho dinheiro para investir no turismo na minha cidade, mas tem coisas que você pode fazer de graça, né? Então, isso é importante também, porque, cara, esse tempo vai passar. E aí, quem não viveu isso vai ficar só na lembrança também. Pô, como que existiu isso na cidade e eu não vi? Pois é, não quis sair, não quis conhecer, porque estava sujo, porque isso. Cara, a gente sabe dos problemas da capital, mas é importante que a gente também se movimente, né? Que a gente dê os passos necessários para que as coisas, no momento certo, vão voltando aos eixos, assim, né? Sabe que o Rafa pediu desculpas por fazer tempo que não ia no Jardim Botânico, né? Faz muito tempo que eu não vou. E eu tive essa sensação agora quando teve a notícia do Van Gogh fechando ali a Cidade Baixa, um ícone da Cidade Baixa. Que muito tomei altas cervejas ali no calçadão e fazia tempo que eu não ia. E aí quando eu vi a notícia, meu coração assim, se partiu em Deus, eu falei, cara, e eu sou uma das pessoas que não ia ali há muito tempo. Obviamente a gente não tem esse compromisso de ter que ficar despendendo o nosso dinheiro o tempo todo, consumismo, mas essa questão de valorizar aqueles espaços que a gente gosta, que a gente que mantém, a gente vê tantos pequenos negócios fechando, e são iniciativas tão interessantes, tão bacanas, que acabam fechando porque não conseguem se manter, né? Então ali fica a dica que na medida do possível, né? Não é uma obrigação, não precisa criar mais essa obrigação para nossa vida, mas a gente deve valorizar os espaços que a gente curte, que a gente gosta na nossa cidade, né? Pelo menos conhecer, goste ou não, mas pelo menos conhecer, né? Mas assim, meus queridos, e o que vem por aí dentro do projeto Viva Mais Poa? O que tá por vir aí? Eu vou começar falando sobre algo que eu tô bastante empolgada que vai acontecer na nossa cidade no final de semana que vem, aí depois eu vou deixar o resto da agenda pro Evandro. Mas nesta sexta-feira a gente tá vivendo aí a Semana do Patrimônio. E nessa sexta-feira a gente tem a abertura oficial da Semana do Patrimônio. Show. E esse ano a Seduc, né, ela vem justamente com uma proposta de a gente valorizar a memória, né, da nossa história, do nosso estado, através de uma celebração que vai acontecer na abertura, que vai ser um cortejo. Vai ser conduzido por quem? Por Por Viva Mais Poa e Turucutá! Olha só! A gente vai sair, esse cortejo ele sai às 18 horas na sexta-feira agora, dia 16. Dia 16. Do Teatro de Arena, né? Para quem não sabe, ali no Viaduto da Borges. Clássico do Teatro de Arena. Outro clássico de Porto. Preciso voltar com uma saudade dele. É verdade. E aí sai o cortejo dali, segue em direção Júlio de Castilhos, Palácio Piratini,
Teatro São Pedro, Arquivo Público, Praça da Alfândega, ali passando por vários pontos importantes ali, Musecom, Memorial e Margues, e terminando na nossa amada Casa de Cultura Mário Quintana. Então, acho que vai ser algo para valorizar o nosso patrimônio e também algo muito divertido aí com a galera da Turucutá, que é festa sempre. E aí, óbvio que no mês que vem, né, setembro, a data máxima do povo gaúcho, meu Deus do céu. Ô, galera bairrista essa, né? Que vai querer curtir aí a semana farroupilha, que na verdade virou mês farroupilha, na verdade, né? Semana deixou de ser há muito tempo. Deixou de ser há muito tempo, né? 20 de setembro, pra quem não conhece, é o ano novo, tá? Isso. O ano só começa dia 21 de setembro aqui, na verdade. Setembro eu gravo o programa lá do Piquete. Ó, Olha, galera. Piquete com a Ruth. Bom, já queremos, né? Nos convide. Pode nos convidar pra essa também, né? certamente. Dentro dessa data máxima aqui do povo gaúcho, né? A gente tem um tour bem interessante que a gente oferece ele só em setembro. Então a hora é agora, né? E daí é o nosso tour Memórias Farroupilhas, porque para quem nos escuta, caso não saiba, o famoso dia 20 de setembro, que na verdade foi 19 de setembro, tá? Mas deixa abaixo. O famoso... A gente conta depois. A gente conta, vai no tour que a gente conta o porquê. No dia 20 de setembro, Porto Alegre foi atacada, então, pelos farroupilhas, o palácio do governo é tomado, e aí se dá início à Guerra dos Farrapos, né? E esse tour Memórias Farroupilhas, ele também é um tour encenado, vem um combatente de guerra, compartilhar algumas das suas memórias aí sobre essa tomada da cidade de Porto Alegre no dia 20 de setembro, os 4 anos que os farroupilhas ficaram dos lados de fora da muralha. Porto Alegre teve um muro de proteção no seu entorno, então os farroupilhas ficaram do lado de fora, acampados, atacando a cidade. Então a gente conta várias informações interessantes, a Ponte da Zenha, quem foi Bento Gonçalves nesse rolê todo, né? Também a gente fala ali sobre a Anitta Garibaldi, o Garibaldi em si. A construção do gaúcho. A construção, principalmente, né? Por que a gente é tão bairrista, né? De onde veio essa ideia dessa galera solista toda? Então a gente conta um pouquinho sobre essa construção do povo gaúcho. O termo que durante muito tempo foi pejorativo, chamado de gaúcho, e hoje a gente estampa essa bandeira no nosso peito. Então é um tour bem curioso que a gente oferece só em setembro. Mas depois também tem já a Feira do Livro, na sequência a gente tem um tour literário. O Pederson tinha comentado, né? Porto Alegre tem vários livros publicados da arquitetura, mas Porto Alegre não é só Manuel Carlos que faz a obra de Ipanema, né? Não. Porto Alegre foi cenário de fundo, foi pano de fundo de muitos livros publicados, e o tour literário a gente traz um pouquinho, a gente conta alguns livros que trazem essa memória da cidade através da literatura, além de falar de figuras extremamente importantes para a literatura gaúcha, literatura brasileira. E por aí vai, né? Tem agenda todos os finais de semana, praticamente. A gente está nessa retomada gradual, mas quase todos os finais de semana tem atividades. Passeio de bicicleta e centro histórico tem todos os dias da semana. Então, muita coisa aí para curtir Porto Alegre por vários ângulos diferentes, né? Sabe que esse tour Farroupilha aí, eu fazia na época da linha turismo, eu fazia esse tour Farroupilha dentro do acampamento lá, era muito legal. Eu ia lá piochado já, enfim. Eu me lembro disso. Tu lembra, né? A pergunta que eu vou deixar pro público que vai participar desse tour com vocês, na Semana Farroupilha ou no mês Farroupilha, e aí vocês vão responder só lá no tour. Garibaldi era um herói ou não? Não responda. Não responda. Não dá pra responder mesmo. Não, quem quiser saber se Garibaldi era de fato um herói, não o Thiago Lacerda, mas o Garibaldi mesmo. Aí só fazendo tour aí com a galera do Viva Mais. Cara, vamos botar uma pesquisa, então vamos fazer uma prova aqui. Garibaldi era herói ou não? A Laca responde lá no tour para ele. Esse tour normalmente é conduzido, nós trabalhamos no Viva Mais Poa, o Evandro, eu e a Laca, que é minha irmã e é guia de turismo também, e aí normalmente o tour Farroupilha é conduzido por ela e pelo Evandro. Show de bola. Maravilhosa. Adri, Rafa, alguma pergunta, ou algum comentário, alguma colocação? Cara, só amanhã eu tô me inscrevendo lá em tudo isso. Isso aí. E para achar vocês, Evandro e Tamara, como é que as pessoas fazem? Onde é que elas contatam vocês? Muito bem, podem nos contatar através das nossas redes, @vivamais.poa, segue a gente lá no Instagram,
Além do trabalho e divulgação dos tours, a gente traz bastante curiosidades através de conteúdos que a gente produz sobre a cidade e também muitas dicas do que fazer em Porto Alegre. Não só os nossos tours, mas também outras dicas bacanas do que está rolando no cenário da cidade. E acredito que vem vários collabs aí com o Poa Cult, parece, né? Vai vir, com certeza. E também vai nos achar também através do nosso site, né? vivamaispoa.com.br. Lá tem todo o portfólio de passeio. Se ele não tá na agenda, pode colocar lá que tem interesse, que a gente anota para, se não tá na agenda, colocar em seguidinha na nossa agenda mensal. Show de bola! Meus queridos, demais esse bate-papo. Cara, dá um aquece no coração, né? Saber que a cidade tem tanta coisa a oferecer e tem muito ainda a ser descoberto, né? E que bom que tem profissionais assim como vocês, apaixonados pelo que fazem, né? A gente percebe isso só no ouvir vocês falar, assim, né? Apaixonado pelo que fazem, com tanta garra, vontade de fazer. E é isso que a gente precisa, né, cara? É isso que faz com que as coisas aconteçam. E vida longa aí, eu Viva Mais Poa. E você que tá nos escutando aí, segue o pessoal lá, se inscrevam e procurem os roteiros e não deixe de conhecer ou reconhecer a cidade onde vocês moram, que se você não tinha o que fazer na cidade, agora tem, e tem muita coisa para fazer. Então, acabou a desculpinha. Acabou, né? Então, assim, ó, vamos atrás do pessoal aí do Viva Mais Poa, que com certeza muitas histórias serão contadas aí por essas duas feras aí. Fechado? Gratidão, Peterson, Rafa, Adriano, aí pelo convite. É sempre um privilégio falar da nossa cidade. E bora lá, vida longa ou Poa Cult também. Poa Cult também, vida longa, esses projetos sensacionais para só valorizar a nossa portinho. Show de bola. Estou muito contente aí de reencontrar os meus amigos do trade. Lá no início, quando eu pensei assim, vou pro turismo ou não vou? Deixa eu ver o que esse pessoalzinho faz aqui, né? O Rafa, o Peterson, o Adriano já estavam lá atuando, fazem parte aí desse início da minha jornada e fico super feliz de reencontrar vocês, nós todos aqui, unidos novamente pelo turismo na nossa cidade. É isso aí. E eu queria só deixar uma espécie de homenagem. A gente falou tanto em turismo hoje aqui, tanto em turismo, tanto em história, e eu não poderia, cara, é uma coisa que tá me coçando a garganta aqui, eu não poderia dedicar esse episódio aqui acho que a maior influenciadora do turismo de todos nós que estamos aqui no Poa Cultcast hoje, seguindo profissões diferentes ou dentro do trade, enfim, mas a profissional chamada Mirelle Barcos, que infelizmente nos deixou aí vítima da Covid, enfim, há um tempo atrás, mas que tanto fez, que tanto lutou pelo turismo em Porto Alegre, pela educação, né? Ela trabalhava como educadora, aí a Tamara e o Evandro, né? Acho que foram alunos dela, né? Eu também fui aluno dela, tive o privilégio de trabalhar com ela muito tempo, e sempre, 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 quando se fala em turismo, cara, não tem como não lembrar dessa figura tão carismática, tão importante, tão necessária, e que tanta falta faz. Então eu queria dedicar esse episódio a Mirelle Barcos. Demais, então, pessoal, depois desse bate-papo aí com a Tamara e com o Evandro, falando um pouco mais a respeito aí do Viva Mais Poa, um projeto muito bacana em Porto Alegre. Vamos de agenda cultural, então? Então tá, gurizada. Eu vou começar aqui no dia 19 de agosto, segunda-feira, tem o Sarau das Gurias no Café Fonfon, que fica na Rua Vieira de Castro, número 22, no Bonfim. O Sarau das Gurias é uma realização do Sarau dos Artistas e é um show de música autoral com diversas cantoras e compositoras gaúchas. Os ingressos vocês encontram no Insta do Café Fonfon, @caféfonfon, a partir de R$20. Vai lá, Rafa. Cara, eu tenho uma dica que, assim, eu vou dizer que se instalou um container na minha cabeça. Porque daí eu comecei a procurar e cara, eu tô louco realmente pra ir nesse evento. E eu não vi ainda o filme, mas, cara, eu vou ter que ver. E assim, cara, eu vou ter que ver algumas vezes pela complexidade da coisa. Mas vamos lá. Cara, no Instituto Ling, tem um projeto novo que é o Cine Anime, que é sensacional, e daí ele é uma parceria com a Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. E eles, nesse primeiro evento que vai acontecer dentro desse projeto do Cine Anime, eles vão trazer a Viagem de Chihiro, cinema, debate e divagações psicanalíticas.
Massa. Aí eu comecei a procurar, cara. É uma animação espetacular. Eu já sou fã de anime, sou anos 80, 90, Cavaleiros Zodíacos, Dragon Ball e companhia, né? Já peguei essa veia do anime e tudo mais. Não que tu tenha nascido nos anos 80, né? Não é isso. Nasci na finaleira dos anos 80, tem uma história. Mas enfim, cara, pegando esse gancho, assim, esse anime ele tá disponível no Netflix, tá? E daí eu comecei a procurar por que cargas d'água, um anime, sociedade de psicanálise, como isso aconteceu? E, cara, é realmente um anime muito complexo, como, na verdade, muitas coisas que eu tenho visto ali, mais oriental, eles têm toda uma construção psicológica e uma complexidade nos diálogos, e esse anime, ele realmente traz isso, tá? Então, a viagem de Chihiro, eles vão comentar, né, com essa abordagem da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. E daí, é só para instalar o mesmo container na cabeça de quem está ouvindo aqui, tá? A viagem de Chihiro pode ser vista como uma metáfora rica e complexa de crescimento psicológico, onde elementos fantásticos, porque realmente tem várias partes mais fantasia de bruxa e companhia, servem como representações simbólicas dos desafios e conflitos internos que todos nós enfrentamos ao longo da vida. E daí, cara, eu comecei a ver, fui no YouTube e tem muito vídeo sobre isso. E, cara, assim, o filme ele aborda de uma forma bem clara, por exemplo, a formação da identidade do indivíduo, o capitalismo, o amadurecimento que a gente tem através das vivências, dificuldades, e de formas mais discretas ali, ele aborda poluição, ganância, gula, e realmente esse é um filme muito rico e com certeza esse evento do Instituto Ling vai ser incrível. Ele ocorre no dia 24 de agosto. O ingresso a partir de R$19,80, tem que fazer ali a inscrição antes, tá? Entra lá no Instituto Ling e não perca essa, mas assiste o filme antes, como eles bem sugerem. Show de bola, show de bola. E dia 31 de agosto, então, partindo pro rock and roll, que a banda Rock de Galpão vai lançar um single autoral com um show em Porto Alegre. O nome do som vai ser Os Vikings do Jaral, e eles vão lançar isso aí com um show no Gress, que fica na Almirante Barroso, lá no bairro Floresta. Vocês encontram ingressos no Simpla a partir de 30 pila a meia entrada e R$60 a inteira com direito a um caneco de hidromel. Opa! Bem bacana, o cara já vai aquecido. Vai calibrado já, né, meu? E para quem não conhece, a rock de Galpão, ela surgiu produzindo essas releituras contemporâneas de clássicos gaúchos, né? De música bem gaudéria mesmo. Só botando essa roupagem de rock and roll em cima. Bem bacana o trabalho dele. Vale a pena curtir. Aqui em Bento vai acontecer o show da Ana Castela, que foi adiado lá da Expo Bento e Fenavino, que foram adiados por causa das enchentes, passaram para junho, mas pela agenda ali da Ana Castela, que está estouradíssima aí no Brasil inteiro, não deu para vir. Ela vem agora, no dia 19 de setembro, véspera de feriado, do 20 de setembro, aqui no Rio Grande do Sul. R$65 ingressos, a partir de R$65, lá no fundo da parque. Então, se tiver por aqui, se tiver pela Serra, um baita evento aí para curtir a Ana Castela. Aliás, curte a Ana Castela no dia 19 e no dia 20 faça o roteiro do Viva Mais Poa. Fecha com chave de ouro o acabamento. 100% já. Mais alguma dica, pessoal? Dia 13 de setembro, Pablo Vittar no Araújo Viana, a partir de R$80 também. Cara, Pablo Vittar dispensa também apresentações, né? Mas estarei com o Batidão Tropical Volume 2. Show de bola. É isso aí. Fechamos então, galera? Fechou. Galera, esse foi o nosso episódio 1. Lembrando que se você ainda não nos segue, procure o @PoaCult no Instagram e o @PoaCultRS no Facebook.
para saber tudo que está rolando aí em termos de agenda cultural, dicas, serviços, para rever o nosso episódio, né, ou reouvir, na verdade, nosso episódio piloto. E lembrando também que o Poa Cultcast está presente nas principais plataformas de podcast, então ouça no seu tocador preferido. Agradecendo mais uma vez aí a Tamara e o Evandro pela baita conversa que tiveram com a gente ao longo desse episódio. Aos meus queridos Adriano Duarte, Rafael Curtinaz e, obviamente, a vocês que ficaram colados aí com a gente até o fim. O Cultcast fica por aqui, prometendo voltar em breve ou a qualquer momento. Aquele abraço, fiquem na paz e até mais. Valeu!